No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com a superintendente da COINGE, Coordenadoria da Infância e da Juventude do TJMG, desembargadora Alice de Souza Birchel, que fala sobre pensão alimentícia. Tudo bem, desembargadora? Tudo ótimo. Mais uma vez um prazer ter a senhora aqui com a gente. Eu que gosto de vir esclarecer algumas coisas. Sempre importante. Eu começo, inclusive, perguntando o que é pensão alimentícia. Isso porque as pessoas tendem a imaginar que é só para comprar alimentos, mas vai bem mais além disso, né? Pensão alimentícia e alimentos são sinônimos no juridiquês, né? Como o povo diz. Pensão alimentícia tem que pensar o seguinte: tudo que você precisa, da hora que você acorda, da hora que você dorme, isso tudo está na pensão. Então, assim, acordou, desde as questões de higiene pessoal, aos alimentos propriamente ditos, você vai tomar leite, café, sei lá o quê, né? O almoço, mas você vai ter que ter o transporte para ir para a escola, se for criança, ou mesmo se um adulto receber. Então, tudo isso está na pensão alimentícia, inclusive o lazer. Porque o lazer também é uma necessidade do ser humano. Inclusive, a criança aprende brincando. Brincadeira é coisa séria para a criança. Então, a pensão alimentícia ela tem que prever também, e aí vai depender muito da classe social, obviamente, essas questões de lazer. Então, o que a criança faz no lazer dela? A pensão alimentícia, até para completar essa resposta da senhora, a pensão alimentícia se paga a quem? Ao filho ou à filha, né? Apenas a mãe, filho, filha ou apenas a... Como é que funciona? A pensão alimentícia ela é determinada pela família. Então, o que é a sua família? Nós temos nossos ascendentes e nossos descendentes. A Constituição Federal determina que ascendentes e descendentes, que a gente chama de linha reta. Então, quem são? Vou me pegar como exemplo. Então, eu tenho os meus ascendentes. Meus pais, todo mundo tem um pai e uma mãe, você pode até não conhecer, mas você tem o pai e a mãe. Então, os avós maternos, os avós paternos, os bisavós, os triavós, tudo estão na sua linha reta, que você tem que pensar, eu só nasci porque alguém nasceu. Então, esse alguém que nasceu primeiro deu a origem à sua linha reta e você nasceu dela. E meus filhos nasceram de mim, né? Então, são minha linha reta descendente. Então, quem são? Filhos, netos, bisnetos, trinetos. Então, se você pegar um trineto meu e meu triavô, eles também são parentes. E esses todos se devem a alimentos, porque são parentes. Então, há um equívoco também que as pessoas acham que só os pais ou os avós devem para os filhos e para os seus netos. Não. Se você tiver, por exemplo, muita gente entra com interdição sem nem haver necessidade. É uma discussão que a gente tem muito hoje, que as pessoas pouco falam disso juridicamente. Mas a Constituição trata de maneira igual. Então, por exemplo, se eu tenho um pai que hoje está precisando de alguma coisa porque ele está doente, então está precisando de um cuidador ou de um medicamento ou de uma coisa, eu posso ser condenada, ele pode pedir pensão para mim. Então, eu pagar para os meus avós, eu pagar para os meus pais, porque eles precisam complementar a renda deles, eu não tenho renda nenhuma e precisam da minha ajuda. Então, do mesmo jeito que um pai cuida de um filho, o filho deve cuidar dos seus pais. Então, só para completar, nessa relação de parentesco, na linha reta a gente chama de infinita. Então, infinitamente, está na sua linha reta, há essa reciprocidade dentro da necessidade. Então, não é só ser parente, precisa necessitar. E eu preciso poder pagar. Então, o que a gente chama de binômio, necessidade de quem está pedindo e possibilidade de quem vai pagar. Então, é essa equação que a gente faz na justiça. Então, na linha reta, sempre que houver necessidade e o outro puder pagar. Na linha colateral, o que é colateral? Aquele que está do meu lado. Na colateral são só os irmãos que se devem. Então, às vezes, as pessoas entram contra os tios. Tio não deve pensão alimentícia. Ele pode ajudar se ele quiser, da cabeça dele. Mas ele não é obrigado a pagar pensão alimentícia. Então, um irmão pode ter que pedir para o outro. Então, às vezes, meus pais não podem me pagar pensão, eu estou precisando de pensão, mas o meu irmão está numa situação financeira melhor que eu. Então, eu posso pedir para ele uma pensão alimentícia. E para por aí. Aí, sobrinho não, aí não. É só entre irmãos. Ou seja, todo mundo imagina que é um pai que tem que pagar a pensão para a filha ou para o filho,
Mas não é, né? É bem amplo. Pode né? também ser. Sim. Quanto à mulher que você perguntou, aí já não é na relação de parentesco, porque parente não pode casar, né? Então, o cônjuge não é parente. As pessoas às vezes escrevem, porque o cônjuge é parente. Não, não é. Cônjuge é cônjuge. É igual eu chamo solteiro, outro chama cônjuge. Cônjuge só tem esse nome, cônjuge. Então, o cônjuge que a gente chama marido, mulher, para a lei é cônjuge. Então, o cônjuge, ele tendo necessidade, em circunstâncias muito peculiares, ele pode vir a necessitar de pensão por um tempo. Tá? Então, a gente vai estabelecer um tempo para que esse cônjuge, seja homem ou mulher, receba a pensão e reintegre ao trabalho. Existe, inclusive, a chamada pensão para alimentos gravídicos. O que é isso? É exatamente o que o nome está dizendo. É só para gravidez. O que acontece durante a gravidez? Espera-se, né, que a gravidez tenha sido planejada, mas infelizmente a gente vê que há um grande, e a gente já fez outro programa sobre isso, infelizmente há um grande número de pedofilia e de estupros, a gente tem adolescentes engravidando e vítimas, né, dessas situações, e temos também pessoas solteiras, ou durante o casamento se rompeu e ela está grávida, né? Este homem, ele é identificado como suposto pai. Então, ele vai pagar para, na verdade, o que a gente chama de nascituro, que é o nenenzinho que está dentro da barriga ainda, é o feto. Então, nesse desenvolvimento, esse feto precisa, primeiro, que a mãe esteja com boa saúde. Então, esses alimentos gravídicos são para alimentação mesmo da mãe, para ela ter um acompanhamento nutricional bom. Comprar mesmo, né? Fruta, verdura, essas coisas que uma grávida precisa consumir. Às vezes alguma medicação, se a gravidez é de risco, alguma coisa assim, ou complementação mesmo, né? E acompanhamento clínico dela. E aí vai um alerta para esses pais, supostos pais, eles não são pais ainda, para que não façam nenhum acordo, principalmente se ele tem dúvida quanto à paternidade. Se ele tem certeza da paternidade é outra coisa, mas se ele tem dúvida quanto à paternidade, ele oferece, ou ela vai pedir, pagam-se os alimentos gravídicos, espera a criança nascer, faça o DNA e aí sim continua pagando, aí vai pagar a pensão para o bebê, tá? A pensão nunca é paga para a mãe, ela é paga para a criança. Hoje, por exemplo, lá no meu gabinete, 90% tem a ver com pensão. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu conheço uma pessoa que ganha 40 mil reais de pensão. A maioria, gente, ganha 100 reais de pensão, sabe? É uma tristeza. Por quê? Porque tudo vai depender do status daquela família. Então, se o pai, que era o provedor, ou a mãe, que era a provedora, tem um salário altíssimo, claro que aquelas crianças têm uma vida de status alto, né? Aí você tem uma grande classe média baixa e tem as pessoas muito pobres. Então, às vezes eu fico com pensão de 100 reais, 200 reais, mas o pai está recebendo 1.000 reais e tem 4 filhos, né? Então, vai depender muito da prova que vai para o processo. Homens também têm direito à pensão alimentícia paga pela ex-mulher? Como se dá isso? Pois é, aí ele está pagando, ou ele ou ela estão pagando em relação da conjugalidade, do casamento ou da união estável, tá? É bom que se diga, união estável também gera dever de alimentos. Tudo que for família gera dever de alimentos. Então, o que acontece? Tanto faz, para o direito não tem gênero, inclusive nos casamentos homoafetivos, né? Ou vulgarmente dizendo, casamento gay. Então, pode ser no casamento entre duas mulheres, elas se divorciaram e uma vai sustentar a outra ainda, certo? Mas é importante dizer que é diferente do parentesco. No parentesco, a gente presume que os filhos necessitam, presume que os ascendentes necessitam. É presumido, precisa mesmo, porque você tem um neném de 2 anos, é claro que ele não vai se autoprover. Então, é claro que ele precisa. Agora, precisa de quanto? Aí sim, onde ele mora? Qual é a situação dele? Tem babá, não tem babá? Como é esse cotidiano? Então, às vezes, você tem pensões muito diferentes. Já na conjugalidade, rompeu-se um casamento. Rompe o casamento e essa pessoa não tem profissão. Então, geralmente, nós arbitramos, nem que seja homem ou mulher, tanto faz, um período de, no máximo,
é o que, assim, isso é o geral, de 2 anos que ela vai ficar recebendo, ou ele vai ficar recebendo, até se restabelecer. Um homem tem a guarda da criança e a mulher tem uma condição melhor financeira. Nesse caso, o homem pode pedir pensão alimentícia para a mulher? Nesse caso, a criança vai pedir para a mãe, Sim. Se a criança necessitar, né, o pai não puder prover, porque isso é importante, os dois têm que pagar. Então, por exemplo, se o pai está com a guarda, ele trabalha e a mulher também trabalha, vai haver uma proporcionalidade, aí vira trinômio. A necessidade da criança com a proporção do que o pai pode e a mãe pode. Para a gente fechar, é crime não pagar pensão? Quem não paga vai preso e se for preso sai de lá como? É preso, regime fechado, tá? Mas como é assim? Então, tudo para acontecer na justiça tem que ter um processo. Então, o credor da pensão, então, digamos, o pai está pagando para as crianças, para de pagar. A partir de 3 meses, dos 3 meses atuais, 3 meses ou mais. Mas eu não posso pedir pensão, a coisa que ele ficou devendo de 2023, lá do início de 2023. Entendeu? 2022, aí não é pena de prisão, ele continua tendo que pagar. São 2 anos que é prescrição. Então, assim, 24 meses, ele está devendo há 24 meses, prescreveu. O credor da pensão, então, normalmente a criança, entra com a ação de execução por prisão. Ele tem 3 dias para pagar ou justificar o não pagamento. Vai preso. Preso, regime fechado. E sai. O juiz vai fixar, né, o desembargador vai fixar de 60 a 90 dias, é o prazo máximo 90 dias. Sai devendo, continua devendo. A prisão pode ficar 90 paga. dias lá, não paga, 90 paga, dias sai. Mas se quiser sair tem que pagar o valor que deve. Não, vai sair, continuar devendo. E aí pode executar de novo se ele tiver uma moto, um carro, uma coisa, vai Isso vai se ele esperou os 90 dias para não pagar. Agora, se ele entrou lá hoje e amanhã... Pagou, aí ele sai imediatamente. Paga arruma o dinheiro dos 3 meses, paga sai imediatamente, porque a prisão é para pagar, né? Sim. A ideia é essa. Pagou, ele vai sair. Desembargadora, obrigado por essa entrevista. As ordens. Muito obrigado. Um abraço. À disposição. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens aqui no YouTube, na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.